Só esperar o pessoal se inserir só um pouquinho, tá, gente? Já volto. Então, ó, vamos lá, né? Então, essa dor, né? Tem uma dor, a dor na região... Mais. Então, eu tenho essa dor. Então, eu tenho essa dor também na região anal. Então, realmente, como eu estava falando para vocês anteriormente, né? Quando a gente tem essa dificuldade de evacuar, né? E quando você evacua, realmente, literalmente, você fala assim, meu mundo caiu, né? Onde você sente um alívio, né? Tipo assim, realmente eu consegui. E aquelas pessoas que realmente têm essa dificuldade de fazer, né? Ela realmente, isso acaba te estressando, né? Completamente, você acaba ficando estressado porque você quer fazer, né? Você quer evacuar e você não consegue fazer, né? Eu falo, apesar de eu ter uma boa alimentação, eu também tenho uma constipação aí surreal, né? Eu fico tentando entender o porquê disso. Então, é por experiência própria mesmo, tá? Então, assim, a única coisa que libera mesmo, que eu faço com vontade, literalmente meu mundo caiu, né? Sempre é no período aí da menstruação. Então, quando tem no período da menstruação, para mim é maravilhoso, que eu faço quase todos os dias, tá? E a maioria... Eu também sou assim. Oi? Eu também sou assim. É uma sensação assim... Né? Eu falo para vocês, eu sofri muito, né, no pós-cirúrgico por conta dos antibióticos, tá? Então, assim, eu sofri muito porque ele realmente, o antibiótico, ele resseca e resseca bonito. Literalmente, eu falo para você, é igual cocôzinho de cabrito, né? Você faz igual o cabritinho, né? Muito ruim. É muito ruim. Eu sei o que é porque eu passo por isso, tá? Então, a melhor fase é quando tá no período da menstruação, que aí a gente faz... Tá? Então, quais são os tratamentos, né? A gente tem que ter a correção desses hábitos alimentares, tá? Horários regulares para... Então, você pode de 3 em 3 horas, mas você precisa. Catarina, desativa só o seu som, acho que é seu cachorrinho que está latindo. Ah, meu Deus! Nossa, essa aqui não ativou, não. Enfim, desativou e tirou o vídeo, né? Deus. Então, eu tenho os horários, né, regulares da dieta. É importante a gente comer pelo menos de 3 em 3 horas. Mas de 3 em 3 horas não é comer besteira, é ter uma boa alimentação, tá? Exercício físico é importante, nem que seja uma caminhada de 30 minutos, é importante, porque você acaba estimulando o seu intestino, então com isso você acaba fazendo o cocô com mais facilidade. Uma hidratação adequada, lembrando que a hidratação adequada não é cerveja, não é cachaça, é água, é suco, né? Menos de refrigerante também não, tá? Medicamentos,
né, de acordo com a orientação médica, é ele que vai determinar qual tipo de medicamentos que você vai estar introduzindo, né, para poder fazer essa constipação, essa evacuação, tá? E apoio psicológico, é o que eu falei para vocês. Apoio psicológico é isso, é você tentar, e sempre nos mesmos horários, para você tentar fazer o cocô. Isso funciona de verdade, tá? Literalmente de verdade, não é caô da prof, não, tá? Cuidados de enfermagem. Observação e anotar, né, a aceitação alimentar. Estimular uma hidratação. Proporcionar condições favoráveis, né, para a eliminação intestinal, tá? Estimular um horário e periodicamente para evacuação, porque eu falei para vocês, isso tudo tá aqui, ó, é da cabeça. Então, se você realmente marcar um horáriozinho que você precisa ter um encontro lá com o seu trono, você consegue evacuar tranquilamente, tá? Administrar medicamentos prescritos, né? Quem vai prescrever essas medicações é o médico, então você precisa ir num gastro, né, para ele poder estar receitando essas medicações apropriadas para você. E estimular a atividade física, né? Foi o que eu falei para vocês. Aí aqui tem a deambulação, tá? É mesmo que você faça exercício físico ou que você caminhe pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, pelo menos 30 minutos, isso vai te ajudar bastante, tá? Alguma dúvida? Não? Professora, meu telefone aqui desligou, eu não sei aonde você está. Você está no mesmo assunto ou já mudou? Eu estou passando para diarreia agora, Lucia. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Então, ó, a diarreia, né, ela é resultado do aumento dos movimentos peristálticos, promovendo a eliminação das fezes de maneira mais rápida, com o aumento de uma fluidez e frequência. A diarreia, ou você vai ter relacionado a algo, né, que são as infecções, né, que você acaba tendo, ou você vai desenvolver uma diarreia através do contato também, quando aquela outra pessoa tem uma diarreia, você acaba tendo essa diarreia também, porque a diarreia, ela passa, ainda mais se for um vírus aí, né, verminose, relacionado a isso, você vai acabar tendo essa diarreia por conta disso, ou através das medicações que você acaba utilizando, tá? Então, assim, quais são as causas? Né? São as infecções do trato. Professora? Oi? Não, é que meu fone aqui tá ruim, não tô conseguindo falar. Essa constipação, no caso, é a famosa prisão de ventre, né? Isso. O pessoal conhece. Isso. Ah, tá. Eu tava falando aqui mal tempão, só que o fone acho que tá ruim, o microfone. Eu não tô conseguindo falar, eu tive que tirar. Agora, olha que bonito. Prisão de ventre. Constipação. Perfeito. Né? Causas, né? São as infecções do trato gastrointestinais, as viroses, né? Então, só para vocês saberem, quando a pessoa na sua casa ela tá com diarreia, né, e você não sabe a causa que desenvolveu aquela diarreia, dependendo, né, não sei se vocês já prestaram atenção, um tá com diarreia, daqui a pouco quase todos ficam com a diarreia. A diarreia, ela acaba sendo por quê? Por contato. Então, se alguém tiver com diarreia na sua casa e você for tentar sentar no mesmo vaso, antes de você sentar para poder evacuar, ou também fazer xixi, que é a mulher, precisa se passar um álcool a 70 ali. Se não tiver, passa água e sabão, porque você acaba pegando por conta disso também. E fora que a pessoa, quando ela está com a diarreia, ela precisa fazer a higienização das mãos. Foi ao banheiro e lava, tá ok? Porque se ela não lavar, toca no papel, limpa e depois ela não lava suas mãos, ela não higieniza suas mãos, a pessoa acaba encostando em você e você acaba também pegando essa diarreia, ainda mais porque é por conta de contato. E a gente acaba dizendo que pode ser o quê? Uma gastroenterite, né? Uma gastroenterite, ela é por contato, tá ok? A gente só diz que ela é positiva ou negativa quando se faz o exame. Oi? No caso da diarreia, o agente é uma bactéria. É uma bactéria. Assim, existem várias formas, tá? Pode ser que seja o quê? Uma intoxicação alimentar, tá? Agentes químicos irritantes, tanto que tem as causas aqui, que eu ainda não li para vocês. Não é só uma bactéria, né? São diversas que podem te causar aí uma diarreia, tá ok? Foi? A diarreia a gente acaba tratando como uma gastroenterite, tá? A gente só precisa saber se ela é positiva ou negativa.
a gente consegue fazer o quê? Através do quê? Através de exames, tá? Se ela for negativa, a pessoa ela vai para casa, trata em casa com uma flora intestinal, que é uma medicação que acaba se utilizando, né, para poder diminuir, né, melhorar essa flora intestinal, tá? E ela vai para casa. Mas as crianças, quando ela está com essa diarreia, ela precisa ser o quê? Internada, ainda mais se é positivo. Por quê? É perda de líquido. Se é perda de líquido, pode levar essa criança a uma o quê? A desidratação, né? A desidratação, Luci, muito bem. Acaba desidratando essa criança. Então, por isso que ela precisa ficar no soro, ela precisa ficar no hospital quando se dá, né, aí positivo, tá? As causas são as infecções do trato intestinal, são as viroses, úlceras ou irritação da mucosa intestinal. Eu lembro que eu falei com vocês também sobre o H. pylori, né, onde aqui nós estamos com... Aqui nós temos 44 participantes. Então, aqui os 44 participantes pode ter, né, essa bactéria que é o H. pylori, mas só que algumas pessoas ela vai desenvolver, ela vai aflorar mais, na outra não, tá? Mas todos nós temos essa bactéria H. pylori, ela vai depender do organismo do ser humano para poder estar ativando, tá? Intoxicação alimentar, agentes químicos irritantes e uso de laxativos em quantidades o quê? Errôneas, né? São aquelas pessoas que estão com uma constipação, vai lá e toma medicação, laxativos. De novo, vai lá e toma. Não é assim que funciona, tá? Você precisa adaptar o seu intestino a funcionar corretamente. Não usar um método completamente mais fácil, tá ok? Alguma dúvida? Sinais e sintomas. Eu tenho uma hiperemia da mucosa intestinal. O que seria uma hiperemia? Seria uma frieza ou enrugidez na mucosa? Hiperemia, não. Hiperemia. Eu já falei com vocês sobre isso. Uma vermelhidão, né, na mucosa. Aumento da secreção pela mucosa intestinal, desidratação, né, fraqueza, cólicas abdominais, ainda mais depois dos laxativos, tá? Anorexia, sede. Se você tem uma desidratação, automaticamente você vai ter sede, né? Então, quando você sente que seu corpo, né, você fala assim, ai, eu tô com uma sede, você deixa de beber água há muito tempo, mesmo não fazendo atividade física, passou o dia todo sem beber. Chega uma hora, né, no dia que o seu corpo parece que ele está pedindo água, e quando você bebe água, isso melhora. Isso é sinal que o seu corpo está dizendo que você está o quê? Desidratado ou está desidratando e você precisa beber água. Tanto quando você bebe água, melhora. Então, a hidratação, ela te dá sinais. Então, por isso, você acaba sentindo o quê? Sede, tá? Tenesmo, né, que é a sensação dolorosa da bexiga ou da região anal. Então, quando você termina de fazer, que tem aquela diarreia, você acaba sentindo realmente aquele incômodozinho, tá? Tratamento, né, é uma adequação alimentar e hidratação, medicamento se necessário, promover a manutenção da integridade cutânea da mucosa, principalmente em região perianal, tá? Porque você acaba fazendo muito esforço. Manter a roupa de cama sempre limpa, ainda mais se for uma gastroenterite, né? Aí positivo, então, por conta disso, você precisa manter essas roupas da cama sempre limpas, tá? Observar e anotar a aceitação da dieta e manter o repouso, o quê? Isso será o quê? Relativo. Você tá com uma diarreia, você não vai pra rua, você vai ficar onde? Em casa, tá? Você vai passar vergonha no débito, né? É de graça. Então, ó, sistema endócrino, né? Então, o sistema endócrino, vocês já viram como é que funciona tudo bonitinho. Eu vou falar da doença que é diabetes mellitus. A diabetes mellitus, né, é grau 1, grau 2 ou tipo 1, tipo 2? Um minuto de silêncio. Os dois. 1 e 2. Não entendi a pergunta. Os dois. Quando eu falo de diabetes, eu falo de grau ou falo de tipo? Fala de tipo. Então, quando tem a diabetes tipo 1 e tipo 2, em que momento que elas fazem uso de insulina? Na 1 ou na 2? Nos dois. Nos dois, não. No 2, então. Tá tipo 2.
É no 2, professora, no 2. Tipo Não, 2. a 1, né, a mais forte? Isso aí, dona Lucia. Então, ó, a Eu não diabetes sabia. mellitus, tá? É uma doença provocada pela deficiência da produção ou uma ação de uma insulina que leva a sintomas agudos a complicações crônicas, tá? O distúrbio envolve o metabolismo da glicose, né, das gorduras e das proteínas. Podem ser classificadas como tipo 1 e tipo 2. Diabetes tipo 1, ocasionada pela destruição das células betas do pâncreas, a gente temos a beta e temos a alfa, tá? Então, quando eu falo da beta, que é do pâncreas, em geral, por decorrência o quê? Da doença autoimune, levando à deficiência total da insulina. É onde as pessoas fazem uso de insulina antes, depois de qualquer alimentação, né? As alimentações, né, as principais, que é o café da manhã, almoço e janta, ela precisa estar verificando a sua glicemia para poder estar fazendo uso da insulina, tá? Então, ó, quando eu falo de tipo 1, ela tem destruição de que tipo de células? Ela tem destruição da célula beta, né? Não sei se vocês viram, quando eu falo diabetes mellitus, né? É através das ilhotas alfa e beta, através das ilhotas de Langerhans, aonde são produzidos o quê? A insulina e o glucagon, tá? Então, na diabetes tipo 1, é onde eu faço uso de quê, crianças? De insulina. Ela tem destruição do quê? Da célula o quê? Da célula beta. E esse paciente, ele precisa se fazer o uso de insulina porque o seu pâncreas parou de produzir o quê? A insulina, tá? A tipo 2 é provocado por um estado de resistência à ação da insulina associada relativamente, né, a uma deficiência de sua secreção. Então, as pessoas que têm a diabetes tipo 2, elas não tomam insulina, mas em compensação, elas tomam umas medicações todos os dias pela manhã, né, que eu acredito que vocês conheçam a medicação, que é aquela metformina, e elas fazem uso dessa medicação todo dia pela manhã. Por quê? O pâncreas, ele tem a produção da insulina, mas porém é o quê? É pouca. Então, ela, através das medicações, ela acaba o quê? Repondo o que está faltando. Quanto a tipo 2, a tipo 1, não. Ele não tem produção nenhuma, então precisa se tomar a insulina, tá ok? A tipo 2 já é dieta, né, professora? Oi? A tipo 2 já é dieta. É a dieta. A partir do momento em que, se você também não fizer o seu tratamento correto na tipo 2, você vai desenvolver o quê? A 1. Então, você continua comendo muita coisa muito doce, você não tem uma boa alimentação saudável, então você vai acabar desenvolvendo a 1 por conta disso. Tá ok? A minha mãe era tipo 2, né? Mas ela é teimosa pra caramba e ela acabou desenvolvendo a tipo 1 e hoje ela faz uso de insulina, tá? Mas a bicha é teimosa. A mesma coisa que a minha mãe. A minha mãe hoje é tipo 1 e os meus tios todinho é tipo 1. Eles fazem uso de insulina, né? A 1, tá? Professora, mas parece que isso aí acontece com praticamente todo mundo. E todo diabético, por mais que fale para não consumir o doce, sempre vai querer comer, come escondido. Então, Marília, eu acho assim, né? Eu acho que privar não, porque o nosso organismo, se a gente perceber, a gente que é saudável, a gente tem essa necessidade de botar um docinho na boca. Mas só que as pessoas começam a comer de forma o quê? Desnegrada, né? Querem comer ali o tempo todo, sabe que não pode comer, então acaba comendo, entendeu? É porque Esse é o problema. é raro a gente ver um diabético que segue aquela linha mesmo, que sabe que não pode, que não consome. É bem difícil a gente ver isso. É bem difícil. Ó, a minha mãe, ela era fortona, ela é muito forte. Só que a diabetes dela acabou deixando ela o quê? Ela emagrecida. A minha mãe é magrinha, parece um gravetinho. Eu fico zoando ela que quando tá ventando muito, para ela ficar em casa, para ela não sair, que o vento pode levar ela. Eu falo. Ela sabe disso, que eu não tô mentindo, não. Eu falo para ela. Eu tive uma vizinha, ela já faleceu de diabetes mesmo. Ela ainda era doceira, fazia bolo. Olha só, gente, que pecado, né? Ela nem Então, as coisas que ela não podia, ela consumia. Então, aí acabou que ela estava a ponto de ter que amputar o pé. Aí, o emocional triste, dela né? acabou que mexeu com a diabetes dela emocional. Aí, ela veio a falecer. Mas aí aprontava também, não podia, certas coisas comia, escondido.
É isso que é o ruim. O problema é que eles têm a consciência, mas continuam fazendo errado, né? Esse é o problema. E para Bom dia, completar, Josélia. Oi? Eu queria saber qual página que tá. Eu cheguei agora. 18. 17. Ué, 19, obrigada. 18. é 18. 18. Então, ó, a diabetes Oi, mellitus gente. também pode ser apresentar, né, em uma forma como outras causas, como, por exemplo, né, a desordem genética, infecções de doenças pancreáticas, uso de medicamentos, drogas, outras doenças endócrinas ou gestacional. Gestacional é quando a mulher, né, ela não é diabética, mas na sua própria gestação, ela acaba sendo diabética gestacional, tá ok? Que é diagnosticada na gravidez e seu aumento prévio, né, da o quê? Da glicose. Sinais e sintomas. Então, assim, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Quando a gente pega, né, um paciente, né, às vezes na rua, e ele desmaia, para você saber se ele está fazendo uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, você consegue identificar, né, essa hipoglicemia através do suor. O suor desse paciente, ele é diferenciado, tá? Fora que a pele, ela fica muito pegajosa, tá? E o suor, ele acaba inalando, né, saindo um odor como se fosse um odor cetônico. Então, você consegue identificar essa diferença quando realmente o paciente está fazendo uma hipoglicemia, tá ok? A pele, ela fica pegajosa e tem o cheiro do suor, ele é diferenciado, é como se fosse um suor meio cetônico, tá ok? Para vocês identificarem uma hipotensão, uma hipoglicemia, então, de um para o outro, tem essa diferença, tá ok, crianças? Então, ó, sinais e sintomas, sede excessiva, poliúria, né, que é o aumento do volume da urina, fora quando a pessoa ela não consegue se observar que ela realmente está ficando diabética, né, por estar utilizando calcinha, então você acaba tendo aquelas formiguinhas de açúcar lá, que vai para o cesto de roupa por conta do açúcar, tá? Surgimento de hábitos de urina, geralmente à noite, fadiga, né, que é aquele cansaço, mais a fraqueza, tontura, visão turva, aumento do apetite, perda de peso, foi o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe ela ficou muito emagrecida, tá? Edema, proteinúria, né? A proteinúria, você acaba descobrindo ali as proteínas na urina, você consegue detectar isso depois de 24 horas, né? Coletando essa urina. Quando a gestante ela tem essa diabetes gestacional, ela faz essa proteinúria, né? Que é uma urina de 24 horas, tá? Lesão, né, difícil de cicatrização, então a gente sabe que aqueles pacientes que são diabéticos, eles têm essa dificuldade aí para poder cicatrizar, tá, as suas lesões, e perda da sensibilidade periférica, isso aí é um pouquinho mais avançado, tá, não é o diabético que ele é diabético tipo 1 ou tipo 2, que ele vai ter a perda de sensibilidade, né, isso aí é um pouquinho mais à frente, tá, quando tá bem mais avançado, tá ok? Uma dúvida, essa diabetes gestacional, o feto também adquire ou é somente a mãe? Não, então, quando a mãe ela é diabética gestacional, os bebês, eles nascem, a gente dá como GIG, né? Que é grande paridade gestacional. Quando essa criança ela nasce, ela também é feito o teste glicêmico dessa criança também. Ele pode desenvolver ou não. Só que as crianças, elas, quando a mãe ela é diabética, essas crianças elas nascem muito grandes, tá? Essa é a diferença, só que a gente acaba colhendo e quando a gente pega essas crianças no berçário, a gente tem um pouquinho de dificuldade para pegar o acesso dessa criança, tá? Mas as crianças, geralmente, elas nascem grandes, tá? Bem diferenciado da gestação normal, a mãe saudável sem diabetes, então, né? Não entendi, Marília, fala de novo. No caso, a gente consegue diferenciar o neném da mãe saudável, né, sem a diabetes, com a mãe com a diabetes, né? Na questão do Sim, então, mas tem mulheres que elas acabam parindo aí crianças grandes, né, grandonas, tá? Mas geralmente é associada a diabetes gestacional quando a gente pega essas crianças grandes. A gente consegue identificar que ela é uma diabética gestacional porque ela faz o quê? Ela faz o pré-natal, ela faz a tolerância de glicose. Então, a gente consegue identificar que essa gestante ela está fazendo uma diabetes gestacional por conta disso, tá? É através do pré-natal, através dos exames que são solicitados, tá ok?
Ok. É só quando nasce, não, tá? Então, vamos lá. Cuidados de enfermagem. Observar e comunicar e anotar os valores da glicemia capilar. Valores da glicemia capilar são aqueles furinhos, tá? Teste de glicose feito no dedo, daquele aparelhinho. Então, ali a gente fala, toda vez que fala-se de glicemia, a gente está falando de quê? De glicose, né? Se ela está hiper ou se ela está hipo, tá ok? Observar e comunicar a aceitação, né, alimentar. Estimular a atividade física. Cuidados da higiene rigoroso em membros inferiores. Administrar medicamentos só conforme prescrito, né? Porque eu sou diabética e meu colega é diabético, que ele vai tomar a mesma medicação que eu. Já falei com vocês, é isso relacionado a isso. Cada um tem o seu peso, tá ok? Então, é diferente, tá? Então, medicamento só de acordo com o médico, tá? O que eles prescrevem. Observar e comunicar e anotar sinais e sintomas de hipoglicemia e de hiperglicemia. Toda vez que eu falo hipo, é baixo. Toda vez que eu falo hiper, é alto. Então, hipoglicemia, a minha glicose, ela tá o quê? Baixa, né? Quando eu falo de hiperglicemia, o meu nível de açúcar, ele tá o quê? Alto. Então, para poder não dizer açúcar alto, açúcar baixo, a gente usa a terminologia hiperglicemia e hipoglicemia, tá ok? Rodízio de lugar de aplicação da insulina. A insulina, né, a forma de administração dela é via subcutânea. Então, dependendo da agulha, esse feito, né, no ângulo de 90 ou no ângulo de 45, vai depender da agulha, tá ok? Para a gente poder estar administrando. Mas a insulina, ela é feita via subcutânea, tá? Observar e comunicar e anotar presenças de lesões, o quê? Cutâneas, por conta das aplicações. Por isso que a gente faz sempre o rodízio, ou faz no abdômen, ou faz na coxa, que é na parte de cima, né, que é superior, pode fazer na escápula, pode fazer posterior do braço, então a gente acaba fazendo o rodízio, tá ok? Hipoglicemia, acabei de dizer para vocês agora. Alguma dúvida sobre diabetes? Não? Hipoglicemia, tá? É a condição causada por baixo nível de glicêmico, né? Que é relacionado ao sangue. Quais são essas causas? Deficiência alimentar, jejum prolongado. Cuidado com a galera que gosta de fazer aí esse jejum intermitente, né? Que fala, então fica muito tempo sem se alimentar. Só vou falar para vocês que isso não é legal, né? Isso acaba tendo uma produção de gordura, então você acha que você está emagrecendo, você não está emagrecendo. No nosso organismo, né? Tudo que é bom, ele acaba sendo guardado, que fica guardadinho aqui pra gente. E quando não serve, ele acaba sendo o quê? Eliminado, que é através das fezes. Então, a gente tem a nossa fonte de energia, que é relacionada ao quê? O nosso ATP. Então, quando você deixa de se alimentar, ele vai buscar aquela reserva. É onde tem a produção das gorduras e você acha que você está engordando, emagrecendo, e você está engordando porque ele está utilizando aquilo ali. Por isso a importância de comer de 3 em 3 horas, mas alimentos o quê? Saudáveis, tá ok? Dose excessiva, né, de insulina. Então, as insulinas, elas sempre vai ser de acordo com o que o médico prescrever. Geralmente, é desta forma. De 100, vou botar assim, de 150 a 200, você faz tantas unidades. De 201 a 250, você faz tantas unidades. Então, quem vai determinar as unidades que você estará sendo introduzida para esse paciente, né, é o médico, tá ok? Exercício, né, físico em excesso, porque você vai estar utilizando aí essa fonte de energia, então você vai ter mais perda, então isso pode aumentar também. A EMS, né, que é o vômito, mais a diarreia. Tratamento, adequação alimentar, administração de glicose oral ou endovenosa, quem vai determinar isso é o médico, e correção da causa, tá? Sinais e sintomas, diplopia. O que seria diplopia? Ó, para mim, ó, aqui, ó. Ninguém? Aquele minutinho, professora, aquele minutinho que você fala. Aquele minutinho para poder pesquisar, né? Vocês são demais. Então, eu vou falando. Fraqueza, para vocês me digam, tá? Fraqueza, sudorese.
suor. Isso. Palidez. A pessoa tá o quê? Pálida. Pálida. Tremores. Taquicardia. Coração acelerado. Isso. Cefaleia. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Viu? Ah, estou com uma cefaleia hoje. Olha que chique, gente. É Uma dor de É o cabeça que eu mais tenho. né? Diplopia é a visão dupla? Isso, eu ainda fiz assim para vocês, ó. Ô, professora, Oi. eu acho que também isso aí também serve também para tonteira, né? Porque eu tive isso aí, eu inclusive até desmaiei na rua, fui levada para o hospital. Ah, sim, também, dona Lucia, também, tá? Palpitações, né? E rebaixamento do níveis de consciência. Então, quando você está com uma hiperglicemia, né, ou uma hipoglicemia, você acaba tendo que o rebaixamento de níveis de consciência, tá? Deixa eu só fazer a chamada aqui. Desativem o áudio de vocês. Vou fazer a chamada só vocês falarem presente, tá ok? Depois desse tempinho aqui, nós iremos fazer o nosso intervalo e depois a gente volta, tá? Vamos lá. Adriana. Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Beatriz Ferreira. Brenda Batista. Carla Baixos. Carla de Freitas. Caroline. Presente. Cassiane Guzmão. Cláudio Júnior. Aqui. Daniele Pereira. Aqui. Daniele Bernardes. Presente. Deilson Couto. Presente. Diego Manhães. Elane da Silva. Presente. Evelyn Adão. Presente. Felipe Uchoa. Fernanda Almeida. Presente. Fernanda Castilho. Fernanda Luiz. Eu. Fernanda Rosa. Gabriele Aragão. Gabriele de Lima. Presente. Gleiciane da Silva. Síria de Oliveira. Isabela Cristina. Presente. Janaína Santana. Janice Roberto. Presente. Janiele Basílio. Jaime Ajaiô. Presente. Jennifer da Silva. Presente. Jéssica Ferreira. Joyce Mara. Júlia da Silva. Juliana Júlia da da Silva. Silva. Aham. Juliana da Presente. Caterine. Kathleen. Eu aqui, tô aqui. Eu sei, Chuchu. Kathleen. Lara Nascimento. Larissa Firmino. Não? Larissa Firmino. Letícia Oliveira. Lohane de Souza. Luci. Eu. Luiz Paulo. Professora, Oi. licença, Lara Nascimento tá aí. É que eu tô com problema em dar o áudio. Tá bom. Luiz Paulo. Marciele do Nascimento. Presente. Mariana Beatriz. Marília. Presente. Mateus Brigeiro. Mateus Brigeiro. Presente. Beijo para a sua mãe, Mateus. Obrigado. Maurício Paiva. Patrícia. Professora, Oi.
Mariana tá aqui. Mariana de quê? Mariana Beatriz? Beatriz. Tá. Patrícia. João Pedro. Paulo Henrique. Presente. Priscila, João Pedro, seu nome está lá embaixo. Priscila. Presente. Priscila. Peraí, Priscila Conceição. Presente. Priscila Soares. Priscila Pereira. Presente. Priscila Soares, não, né? Raquel. Presente. Renata. Eu. Rayane de Jesus. Rosilene, tá aí que eu já vi Rosilene. Presente. Samara, chama a Samara. Não. Silvia. Eu. Suzane. Suzane não. Tainá Ohana. Thaís Afonso. Suzane, professora. Suzane. Thaís Afonso. Aqui, professora, Thaís. Thaís Afonso. Aqui. Rosa. Eu, professora, Thaís Rosa. Tá. A outra tá aqui também. Isso. Todos estão aí, né? Talila. Sim. Presente. Não consegui falar, mas eu já tenho Talila aí. Vicente. Vitória Silva. Presente. Valesca. Presente. Wenderson. Para frente, para o alto. Saiu Débora Antunes. Débora Antunes. E o João, né, João? Isso, professor. João Pedro. João Pedro de quê, Chuchu? João Pedro Martins. A chamada de vocês, muito bonitinhos. Ah, é bom, gente. Mesmo assim, online tem bastante aluno. Nossa, que felicidade. Então, vamos... Professora. Oi? Tu marcou as duas Thaís Rosa? As duas rosas estão aí. Ela já falou. Tá bom. Obrigada por ter escutado. Nada, Chuchu. Então, ó, aparelho urinário, tá? O rins tem a função, olha aí, ó, né? O fígado, tá? O rins tem a função de remover as substâncias indesejáveis do nosso corpo, filtrando a ureia e o ácido úrico. Reabsorve a albumina e os sais desejáveis, como sódio, potássio. Gente, Professora. tem um cachorro aí bem coisando. Pede o pessoal para desativar o som. Já foi desativado. O hidrogênio, né, secreta hormônio para o controle de volume da pressão arterial, do cálcio, do fósforo e da sua formação hepática. Deixa eu falar, nosso tempinho vai bem acabar. Nós vamos lá tomar um cafezinho e nós iremos voltar, tá ok? Então, eu sinalizo para vocês lá voltando em 3, 2, 1. Tá ok, crianças? Certo. Tá? É o quê? 10 minutos? Pelo menos 10 minutinhos, tá ok? Só temos a gente ir lá tomar um cafezinho, esticar o corpo e voltar. Eu sinalizo lá para vocês, voltando, tá bom?